Hoje, a construção dessa imagem de um cara muito bem sucedido, de um cara que gera valor, porque se você não entregasse valor para sua audiência, você não pararia de subir. Você está com 2 milhões de seguidores, a última vez que eu vi estava com 1.900.000, agora está com 2 milhões de seguidores no Instagram. Você faz lives que você coloca pessoas todos os dias ouvindo você fazer um aeróbico na bicicleta, trocando ideia, e as pessoas te aplaudem assim e te seguem de uma forma cega. Eu queria saber qual que é o impacto que você percebe que se gera nessa sua audiência, que nem todos conseguem ser seus pacientes, mas Sim. muitos são seus seguidores, e o que a pandemia provocou em relação a pensamentos relacionados ao que você faz e a sua transformação. As pessoas refletiram mais, né, Ivan? Elas foram mais expostas à solidão, porque elas entenderam. Uma coisa é solitude, quando você quer ficar sozinho. Outra coisa é solidão, quando você se sente sozinho, a revelia do que você desejaria. Total. E as pessoas sentiram essa solidão. Uma solidão não só física, mas uma solidão de ideias, uma solidão de metas, uma solidão de propósitos. Ela tinha uma ideia que devia ser o comportamento das pessoas, as pessoas tinham um comportamento completamente diferente. Outras pessoas tinham um comportamento, mas tinham um discurso. Outras tinham o discurso, mas não tinham o comportamento. E aí elas começaram a se sentir um sozinho ruim, que não é só a falta da pessoa do seu lado, é a falta da ideia. A partir disso, eu tinha que fazer duas coisas, né? Eu tinha que, primeiro, cuidar. A gente fala que medicina, né, é a arte que vem de uma ferida que nunca se cura no médico. Né? Por que a gente faz medicina? Para resolver um problema nosso. Porque a gente tem um problema muito grande para resolver. Eu acho isso completamente verdade. Eu tenho um caso de doença séria na família, uma pessoa muito querida, e que tenho certeza que me jogou dentro da faculdade. Tanto que foi a primeira coisa que eu resolvi quando entrei na faculdade. Primeira, né? Antes de mais nada. E diante dessa situação, e tomando isso como uma realidade a ser cuidada, o que eu tinha que cuidar? Eu tinha de cuidar daquilo que eu gostaria de ter. O que eu te falei que eu gostaria de ter? Mais do que apoio, suporte. Então o que está acontecendo com esses alunos? Eu me perguntei no meio da pandemia. Eles estão sozinhos? Eles estão em casa? Será que eles são como eu, que eles acordam de manhã e falam: puta, que tesão, eu sou médico. Olha só o que eu conquistei. A responsabilidade que eu tenho e a relevância que eu tenho. E aí eu comecei a perceber que não. Porque eu comecei a ver um aqui, outro ali. Ah, porque eu quero ser chamado de doutor. Ah, porque é o jaleco. Ah, porque é o tamanho do brasão do jaleco. Não, porque é o hospital que eu faço o meu estágio. Falei, opa, isso daí tá indo para um lugar errado. E aí eu criei o Interligas, que era um programa de aula para alunos, então, em 2020, né? Durante, acho que foram 18 sábados, eu dava aula 3 horas para uma turma de 16 mil alunos de medicina. 16 mil? 16 mil. Eram 311 ligas de medicina espalhadas pelo país, 16 mil alunos de 11 países diferentes. E tudo isso começou de uma conversa com um aluno, com um paciente que se tornou meu aluno, que hoje eu não sei mais se ele é paciente, se é aluno, se é uma pessoa da minha família, se é meu companheiro, que é o Ulisses, que hoje ele se forma. Ainda à noite eu vou sair da cirurgia, eu tô indo pro jantar de formatura dele. Né, mas foi um cara que virou para mim e falou assim, doutor, porque ele tem esse hábito, né? Eu, por mais que eu fale para todo mundo me chamar pelo primeiro nome, ele me chama de doutor. Falou, doutor, vamos fazer. Nós precisamos e queremos. E aí a gente saiu de uma liga que queria que eu fizesse uma aula para eles, para esse número absurdo. De 16 né? mil alunos, cara. Exatamente. Todos médicos. Todos médicos. Todos médicos. E aí a gente percebeu o que acontecia. O pessoal da nutrição queria participar, o pessoal da educação física queria participar, fisioterapia, psicologia, bioquímica e farmácia, biomedicina. E aí a gente abriu em 2021 e criou o Interligas 2.0, que é todo mundo, e eu tenho um preceptor profissional da área para lecionar para eles. Então a gente criou uma mentoria para esse pessoal. Eu só tinha uma condição, que ela fosse mentoria, mas que ela fosse gratuita para os alunos. Uau. Se é um aluno e ele quer ter acesso a isso, ele só basta estar presente no dia da aula, na hora da aula. Mais nada. Você quer? Ótimo. Porque aí é uma questão para mim de chances. Porque se eu tivesse o Interligas na época que eu tivesse na faculdade, eu não ia poder pagar, Ivan. Entendi. Você se coloca no lugar do aluno que está sendo beneficiado.
Então, É independente... muito nobre esse comportamento, é muito legal isso, porque você poderia, hoje, com a autoridade que você tem, a penetração e o nível de reconhecimento, você poderia cobrar um ticket relativamente alto por esse produto gerado. E ganhar ainda muito mais dinheiro com isso, mas zero, você cobra zero. Se meu avô tivesse aqui, ele ia repetir pra gente uma coisa que ele falou pro meu pai. Ele falou pro meu pai: filho, tem coisa que a gente ganha dinheiro e tem coisa que a gente devolve pra quem dá dinheiro pra gente. Eu tenho a vida que eu tenho porque eu tô inserido numa sociedade. Então isso é uma forma de eu devolver, tá? Mas claro, existem condições, né? Então, se esse aluno ele quer assistir essa aula, ele está matriculado regularmente num curso e ele ele vai se programar para estar presente nessa aula, ele vai ter esse acesso de graça. O que começou a acontecer é que profissionais formados começaram a querer participar, porque não tiveram isso na graduação. Então imagina aquela graduação modular que é do cara que faz, por exemplo, sei lá, o high school nos Estados Unidos, né? A formação para medicina, os primeiros 2, 3 anos, ele é igual para todo mundo, né? Medicina, enfermagem, fisioterapia, biologia molecular, whatever, é tudo igual para todo mundo. Tá. O que vai direcionar depois são outras coisas. E o pessoal se empolgou. Aí, para esse pessoal, eu desenvolvi um programa de mentoria. Porque assim, já que a gente está falando de custo, e eu não quero soar indelicado, né? Sim. A Roberta me permitiu fazer isso. O custo do Interligas para mim hoje é R$80 mil. A Roberta falou: se é do teu coração, faz isso. Faz isso porque você. Lógico, eu tenho custo de servidor, de equipe para manter tudo funcionando bonitinho, né? Os cadastros, o aviso das aulas. Então, o maior custo é de ter o servidor, né, alugado para a gente conseguir ter todo esse volume de aulas gravados à disposição e, claro, para você fazer os contatos com as pessoas, né? Mas ela me deu, 80 mil por mês para você brincar. Ótimo, vou fazer isso. Podemos. Vamos ficar pobre com isso? Não vamos. Então, vou para frente. Isso é o custo sociedade. Tá aqui. Devolvo para vocês em forma de conhecimento. E aí o que começou a acontecer? O pessoal formado acaba contribuindo para quê? Para pagar o custo do novo. Legal. O que eu acho que tem até uma justiça poética, assim. Claro. Porque ele tem acesso à mesma coisa e a única coisa que ele está fazendo, ele está ajudando o cara que está começando, né, a poder ter acesso a isso daí. Muito bom isso, cara. Que projeto interessante, Paulo.